noite foi cheia de jogos para os times brasileiros na Copa Libertadores e na Sul-Americana. A gente também teve a definição da final da Champions League, o Grêmio assinando com o jogador destaque da equipe, o Flamengo liderando mais um ranking entre os times brasileiros e uma luta de MMA que pode acontecer no espaço. Para começar, o Inter goleou o Olímpia na Libertadores em casa por 6-1. O time inclusive fez um último gol ali, um golaço, uma pintura de bicicleta com o Caio Vidal, que inclusive marcou o gol de número 200 do Internacional na Copa Libertadores. O São Paulo segurou um empate fora de casa contra o Racing por 0-0 e o time do Hernan Crespo ainda viu o William Fernando ser expulso ali no finzinho do jogo. O Crespo em entrevista depois disse realmente que o time não jogou bem, mas que a Libertadores é assim e que a equipe tem que ficar lutando até o final. Já na Copa Sul-Americana, o Bahia empatou por 2-2 em casa contra o Independiente. O Atlético Paranaense perdeu fora de casa por 1-0 contra o Melgar, o Ceará empatou 0-0 com o Bolívar fora de casa e o Red Bull Bragantino perdeu por 1-0 em casa do Talheres da Argentina. Hoje o Fluminense joga contra o Atlético Júnior às 21 horas lá no Equador pela Libertadores e a Copa Sul-Americana vai estar repleta de times brasileiros, hein? O Grêmio enfrenta o Aragua em casa e o Atlético Goianiense pega o Libertad no Paraguai, os dois jogos às 7h15. E o Corinthians encara o Sport Huancayo às 9h30 no Peru. Falando em time que tá na Sul-Americana, o Grêmio renovou o contrato com o goleiro Breno. Titular do Grêmio, em 2021, o goleiro estava com o contrato se encerrando e depois de um período de negociações acabou estendendo o vínculo com o time gaúcho até 2024. Falando em contrato, tem jogador brasileiro quase saindo do time que tá na Europa, hein? E é o Davi Luiz. O contrato do zagueiro do Arsenal tá acabando e segundo a CBS Sports ele já teria propostas na mesa da MLS, do Lazio e do Benfica. Na Champions League a gente já tem a final definida e vai ser inglesa. O Real Madrid perdeu por 2-0 pro Chelsea, que garantiu o time inglês em mais uma final da competição. O Manchester City já tinha garantido sua vaguinha na final ganhando do PSG e o clássico inglês está marcado agora para o dia 29 de maio. Mas vai ter uma final meio que antecipada nesse sábado agora, isso porque Manchester City e o Chelsea se enfrentam à 1h30 da tarde pela Premier League. Olha que tem time europeu querendo se reforçar bastante nessa próxima janela de transferência. De acordo com o jornal La Vanguardia, o Barcelona estaria disposto a pagar 100 milhões de euros para trazer o Neymar de volta. Vale lembrar que se isso acontecer, o Santos recebe uma porcentagem por ser o clube formador do atleta. E já que a gente está falando de craque aqui, o Gabigol, depois da vitória do Flamengo contra a LDU, voltou a afirmar que o time rubro-negro é o melhor time da América atualmente. E ó, não para por aí não. Isso porque, de acordo com o jornal português Record, o Flamengo estaria de olho em trazer o treinador Jorge Jesus de volta. E o time carioca continua dando um show também fora de campo. De acordo com a pesquisa do Ibope Repucom, o Flamengo continua liderando os times brasileiros nas mídias sociais e agora lidera o ranking também de engajamentos entre os times da América Latina. Vale lembrar que com os seguidores ali todos somados nas plataformas digitais, ele já tem 40 milhões. E você aí, já imaginou uma luta de MMA no espaço? Bom, o diretor italiano Andrea Iervolino já. E é o que ele quer fazer em 2023 com diversos lutadores do MMA em parceria com a SpaceX do Elon Musk. Seria um reality show que contaria ali com John Lewis, que é um ex-UFC e que levaria 40 atletas para essa competição. Como ainda falta bastante tempo, a gente fica acompanhando daqui. Mas se você quiser saber mais sobre essa notícia e sobre tudo que acontece no mundo do esporte, é só acessar o torcedores.com.